Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e eu tenho um relato muito importante para vocês nesse vídeo de hoje. Por quê, gente? Porque vai falar sobre o quão perigoso é você estar na carência afetiva, porque é nessa brecha principalmente, que os narcisistas vão entrar na sua vida oferecendo amor, carinho, atenção, tudo ilusão, tudo uma grande mentira, porque eles não têm sentimentos, eles não amam, nem a eles mesmos, imagina ao próximo. E nós, no caso, temos que passar pelo processo para nos curar, para fortalecer o que precisa ser fortalecido. E aí você pergunta, como que eu vou curar a codependência? Como curar essas carências? Para todas as perguntas, não importa qual seja ela, a resposta é sempre uma só. E é Deus, é em Deus. Porque é lá que você vai saber o teu valor, através do amor de quem te criou. Você é escolhido, escolhida do Senhor. E quando você sabe disso, quando você conhece a tua identidade espiritual, você então sabe o teu valor, você se ama e você não aceita migalhas. Aquilo que passou na infância para gerar essa codependência foi provavelmente uma família disfuncional. E aí, quando você vê um ser desse na sua vida e começa essas coisas tóxicas, né, esses comportamentos disfuncionais de um narcisista, de uma narcisista, você vê aquilo como algo familiar, porque você já viu isso antes, lá na tua infância, na tua criação. Só que hoje não, hoje somos adultos, então é fortalecer o adulto saudável, curar o que precisa ser curado em Deus, porque aí não vai ter brecha nenhuma mais para entrar esse tipo de pessoa na sua vida e fazer um estrago, ok? Isso aqui de hoje, o título do vídeo vocês viram, né? O amante narcisista, sim. Ela é casada, provavelmente também com um narcisista, e acabou nessas carências por ser invisível, né? Porque o marido nem via ela praticamente, que é isso que acontece na maioria dos relacionamentos com narcisistas. Aí o que vem? O diabo envia lá um mais caprichado, né? Já manda logo um psicopata, porque aí estraga a tua vida de uma vez. Por quê? Porque ela estava casada de todo jeito, querendo ou não, sendo ou não um narcisista e ele a tratando com indiferença. Perante Deus, ela estava em adultério, né? Então isso acontece muito mais do que você possa imaginar. Eu já passei por coisas parecidas em relacionamentos com narcisista, depois vinha outro pior oferecendo algo mais e a carência era tanta que eu ficava ali. Ai meu Deus, Deus enviou essa pessoa, é ele que é o homem da minha vida, não é o outro lá não. Não, gente, principalmente quando você é casada, primeiro tem que resolver essa situação, né? No casamento. Aqui eu vou estar relatando que é muito importante o que ela passou aqui pra gente, ela não se orgulha disso, ela já se arrependeu, porque é isso que acontece, tá, gente? Aqui não é pra você se sentir culpado, culpada se você tá passando por isso, mas ter a consciência é o primeiro passo. Agora você é desperto, desperta, você sabe como funciona o mundo espiritual e o inimigo ele não brinca, né, de fazer com que você caia em pecado, porque aí ele tem legalidade para brincar com a tua vida, para estragar a tua vida. Mas Deus é mais. Então, no momento que você se arrepende, de verdade Deus te perdoa e aí você muda os seus caminhos e você não continua, né, cometendo esse pecado e nenhum outro. A tendência é essa, que a gente vá mais e mais buscando a santidade, né? No exemplo que Jesus nos deixou. Quero avisar também a vocês que o curso de terapeutas começa dia 21 de maio, a terceira turma, e já temos várias pessoas se inscrevendo. Glória a Deus por isso, estou muito feliz. E quero agradecer a todos vocês que têm enviado relato aqui pro canal. Eu tenho recebido cada relato muito bom. Nossa, eu já tenho mais uns 3 aqui na sequência desse para compartilhar com vocês. Esse daqui mexeu muito comigo, muito. Porque ela foi bem sincera e realmente isso aqui vai alertar muitas pessoas, principalmente mulheres, muitas, para não cair, né, nesse feitiço das trevas desses seres enganadores. Ela diz assim: bom dia, Cris. Bom dia. Na verdade aqui já é boa tarde. E ela diz: em primeiro quero agradecer a Deus por ter colocado o seu canal em minha vida. E em segundo quero te dizer que trocarei todos os nomes, assim você não precisa fazê-los. Obrigada.
Ela diz assim: bem, gostaria de dizer que não me orgulho do que será relatado por mim, porém vejo seu canal como resposta de Deus para minha aflição, pois conversei apenas com uma amiga sobre esse assunto e gostaria também, por meio da minha história, alertar as mulheres carentes contra homens aproveitadores e sugadores da paz interior. Falou tudo, olha aí, tem propósito maior. Então ela tá aqui se abrindo. Eu peço logo de início, vocês que estão aqui, deixem comentários que vão ajudar, que vão agregar algo de bom na vida dela, sem criticá-la, julgá-la, ok? Porque isso cabe somente a Deus. Então a gente está aqui para dar força, para validar, para acolher, ok? Fiquem aí à vontade para colocar coisas boas para ela e será bem-vindo. Vamos lá, ela diz: cresci numa família desajustada, porém sempre gostei de ir à igreja. Me sentia bem e guardava a palavra com afinco e procurava praticá-la diariamente. Acredito eu que nunca fiz nada de errado na adolescência por conta da palavra e do catecismo que a igreja pregava, pois não tive uma infância e adolescência que eu possa te dizer que sinto saudades. Mas essa é uma história para outro dia. Como te falei, cresci em um lar desajustado e por conta disso comecei a trabalhar cedo e conheci várias pessoas onde eu trabalhava. A maioria jovens, como eu, e alguns ficaram até meus amigos e outros cheguei a dar uns beijos, mas nunca passou disso. Interessante. Em uma dessas aventuras beijoqueiras, engraçado o jeito dela escrever, ela diz assim, vamos dizer assim, eu fiquei um pouco mais tempo com um rapaz e vou chamá-lo de Senhor Certinho. Gente, eu amei! Você é muito criativa, amei o seu humor e esse nome aqui que você escolheu, o Senhor Certinho, caiu perfeito para um narcisista. E ela continua, não me lembro por quanto tempo ficamos, mas foi bem nítido para minha gerente observar que eu estava envolvida. Uau! O Senhor Certinho era cliente do meu trabalho e mesmo depois de nossa empresa ter concretizado seu pedido, ele continuou a frequentar, pois estávamos ficando junto. Ele tinha 21 anos e eu 17. Embora eu gostasse de ficar com ele, não me apegava e nunca deixei com que passasse do beijo. E até que um dia ele sumiu. E ela põe em letra maiúscula entre parênteses. Guarde essa informação. Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu com esse ser. Com essa assombração que voltou, né? Depois no Hoover e na vida dela. Na verdade, não foi bem assim, mas eu creio, gente, que nada é por acaso nessa vida. Para quem tem Deus, nada é por acaso. Lógico que nós fazemos escolhas, mas Deus permite muita coisa quando tem propósito maior. E eu creio que o seu propósito, né, maior, diante da situação toda que você passou, era estar aqui dando hoje o teu testemunho, para levar cura e libertação. Gente, esse vídeo, o testemunho dela é libertador. Eu tenho certeza que vai tirar pessoas de prisões, ok? De prisões mentais, espirituais e problemas até mesmo no físico, porque isso aqui é uma amarra das trevas na vida de alguém. Mas Deus veio para nos libertar. Jesus veio para nos livrar de todo o mal, né? Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então é ficar nele, firme na rocha. Ela diz assim, minha gerente chegou a perguntar dele e respondi que não sabia, né? Porque ela via que tinha um envolvimento, ele sumiu, ghosting. Sumiu. E naquela época não existia internet nem redes sociais. Olha isso. Ele tinha telefone, mas eu não. E embora no trabalho tivesse como eu ligar para ele, não o fiz. Muito bem. Então minha gerente perguntou dele e eu respondi não saber, né, do seu paradeiro, e ela me alertou quanto a isso, dizendo que homem que some do nada não deve confiar. Falou tudo. Eu ouvi e não me importei, pois não era tão apegada a ele, e minha vida seguiu. Aos 19 anos, conheci o meu marido, na época tinha 21, um homem oposto a meu pai, e era exatamente o que eu procurava. Olha, então dá pra ver aqui que a codependência dela já veio de um pai abusivo, pelo que eu entendi. Ela não veio falar sobre isso aqui, só falou da família desajustada, mas já deu a entender, né? E ela continua dizendo, de início eu não me importei de ele ser tão diferente de mim e não vou mentir, eu analisei. Eu não queria namorado que bebesse, fumasse, usasse drogas ou gostasse de balada. Eu não queria porque eu também não gostava e percebi que era trabalhador, estudioso e inteligente. Não quero ser preconceituosa, mas não gosto de homens que não gostam de estudar e não se esforçam.
Já bastavam esses exemplos em minha família. Exatamente. E quem é que gosta? Ninguém, né? Que gosta de um surfistinha maconheiro. Tá repreendido em nome de Jesus, né? A gente procura sim, né? Um homem de Deus acima de tudo, com caráter, que isso é o mais importante, um trabalhador. Mas aí que tá, né? Nem sempre os que trabalham e são provedores têm bom caráter. E ela diz assim: namoramos e nos casamos, sempre nos demos bem, fomos companheiros e amigos. Porém, como eu disse anteriormente, ele era bem diferente de mim. Eu sou falante, sorridente, procuro ser simpática e ele não, nem um pouco. Mas isso não me incomodava, o importante era viver bem e em paz. Engravidei e veio meu filho com uma síndrome, que não foi bem aceito pelo pai. A atitude do meu marido me arrasou e eu me senti só. Fiz tudo que uma mãe deve fazer para o seu filho. Eu não dormia, não comia, não parava por um minuto. Levava-o a terapias, exames, entrevistas em instituições para crianças especiais e meu marido sem atitude nenhuma. Nada. Nem para perguntar se o menino estava bem. Gente do céu, que frieza é essa? Meu pai. Aí você já vê, né? É nos momentos difíceis, nas circunstâncias, que a gente de verdade sabe quem a pessoa é, né? Ou então quando a pessoa está no poder, com bastante dinheiro, aí você vai ver de verdade o caráter dessa pessoa. Gente, o filho dele, né? E ele não pôde nem olhar para essa esposa, vendo que ela nem dormia direito de tanto que fazia e ele não participava de nada. Rejeitou o próprio filho por conta da condição dele. Isso não é de Deus, não. E ela diz: aquela atitude me deixou tão decepcionada que me isolei junto com meu filho. Não deixei de lavar, passar, cozinhar e nem dividir as contas da casa. Mas comecei a viver com um marido de corpo apenas. Morávamos numa mesma casa, mas não tínhamos nada. Eu não o procurava e não era procurada por ele também. Olha que interessante. Até o diálogo que era pouco tornou-se nulo. Triste, né? Como é triste isso. O inimigo, ele adora ver isso. Quando meu filho cresceu um pouco mais, voltei a frequentar a igreja e um dia, sentada no banco da igreja, na entrada da missa, vi o ministro da Eucaristia entrando junto com o padre e era o senhor certinho. Eita! Cris, ele não tinha mudado nada. Já tinha se passado 20 anos e ele continuava com o mesmo olhar, o mesmo sorriso. E acredito que naquele dia ele não tenha me visto. Assisti à missa e fui para casa e a vida continuou. Veio a era do Facebook e minha vida continuava a mesma, casada de papel, casada para a sociedade, porém sem marido presente emocional, corporal e espiritualmente. E um dia, mexendo no Face, me lembrei do dia em que o vi, o dia que vi o certinho na igreja e resolvi buscá-lo no Face e pedir amizade. Ela achou ele no Facebook e pediu amizade. Ai, ai, ai. Foi a pior coisa que eu poderia ter feito. E ele aceitou a minha amizade e começamos a conversar. Gente, olha lá, não foi Hoover não, foi ela mesma que chamou pra perto de novo. E olha, quando o coisa ruim volta, ele volta 7 vezes pior, né? Na palavra de Deus nos fala sobre isso. Agora veja aí de novo o que eu falei lá no comecinho do vídeo. Carências. Aí só acumulou ainda mais com esse marido indiferente, como se você nem existisse ali, não tinha um casamento, não existia não tinha um relacionamento ali. No começo tudo lindo e maravilhoso, veio a dificuldade com a condição do filho de vocês, acabou, né? Ao invés de ter o apoio dele para te ajudar e não ficar tão pesado para você, não. Aí o inimigo manda outro ainda pior para ir lá ocupar o espaço, te ajudar nesse alívio. A ilusão, né? E ela continua: no começo era só conversa mesmo e eu contei sobre a minha vida, meu trabalho, minha formação e meu filho. Parei por ali, não mencionei sobre meu casamento, pois nem eu sabia como estava, pois embora não conversássemos, também não brigávamos e sempre concordávamos em tudo e acredito eu, para meu marido estava tudo bom e eu, acostumada com tudo aquilo, estava bom também. E ela continua dizendo: ele me contou que estava com 3 filhos e ela põe tudo em letra maiúscula entre parênteses. Naquele momento eu arregalei os olhos e pensei: credo, quantos filhos! E dei risada por dentro. Uma filha mais velha que teve antes de se casar, ou seja, fora do casamento, e 2 filhos do casamento. Me disse que estava criando os 2 filhos porque era recém-separado e que era pai.
Pai que ela quis dizer que é pai e mãe, né? Disse-me que a mulher o traíra, e que tinha abandonado os filhos com ele. Naquele momento, meu coração se encheu de um sentimento que não sei te descrever, como se eu quisesse que meu marido se dedicasse assim ao nosso filho, e automaticamente, em meu íntimo, comecei a compará-lo com o meu marido. A partir daquele momento, começamos a conversar todos os dias. Durante nossas conversas, ele me elogiava, comentava que por aqueles 20 anos se perguntava o motivo de não darmos certo. Dizia o quanto eu estava bonita e ainda me perguntou se eu dormia no formol. E ela põe risos. Começamos a combinar de ir à igreja no mesmo horário para nos vermos de longe, até que ele me convidou a conversar pessoalmente e eu topei. Ele vem aos pouquinhos, tá? O inimigo ele vai, aos pouquinhos. E ela diz, não vou mentir para você, Cris, que durante minhas conversas com o senhor certinho, eu tentei me reaproximar do meu marido. Porque eu tentei, pois queria fugir daquele sentimento que estava se aflorando em mim. Mas parecia que eu estava me reaproximando de um homem invisível e só quando eu voltei a conversar com alguém, no caso o senhor certinho, que eu percebi que viver em silêncio não era o que eu queria. Eu queria me sentir viva e desejada novamente. Olha, ela diz aqui que ela até tentou se reaproximar do marido, mas que era para fugir daquele sentimento que ela estava aflorando, dentro dela, que era por conta desse outro cara aí, o ex Gasparzinho, que largou ela lá, sumiu. As tentativas de reaproximação do marido foram falhas e decidir conversar sobre o passado, e foi quando ali eu contei sobre viver debaixo do mesmo teto com o marido, mas não ter marido. Ele me ouviu, falou sobre a separação dele, o quanto ele estava sofrendo com a traição e o abandono da mãe dos filhos, e falou sobre a dedicação dele a Deus e sobre o quanto ele era correto e fiel àqueles que ele ama. Fiquei compadecida e apaixonada com tanta dedicação vindo de um homem de Deus e fiquei pensando do porquê do meu marido não ser igual. Ai, porque nem tudo que parece e nem tudo que o outro fala de verdade é o que ele vive. Então aí você fala, meu Deus, que homem é esse? Eu quero um desse. Por que meu marido não é assim? Porque isso aqui é uma ilusão, isso aqui não é uma realidade. Ele estava no love bombing e montando esse personagem de marido perfeito para você cair. E ela disse, fui me envolvendo, trocamos o WhatsApp e ele me mandava um bom dia todos os dias, coisa que eu não tinha em casa. A cada dia ficava mais apaixonada e ele demonstrava ser recíproco. Um tempo depois, cedi ao amor e fizemos sexo. Olha aí. Há muito tempo eu não tinha aquela sensação. Saí de lá anestesiada, fiquei com o cheiro dele por dias e a partir daquele dia não nos desgrudamos mais. Olha, aqui você já vê no espiritual que tem coisa que é das trevas, E no sexo existe uma troca de energia espiritual, tá? Muito perigoso isso, gente. Muito cuidado nessa hora. O nosso corpo é templo de Deus, a gente tem que guardar, sabe? Respeitar. E o inimigo, ele não é fraco, ele vem com a astúcia da serpente, Pra te ganhar ali, te seduziu, espírito de encantamento. E ela diz, parecia que éramos casados, eu não me via mais casada com meu marido. Em minha cabeça eu pertencia a ele somente. E por incrível que pareça, meu marido nunca me questionou onde eu ia. E com quem ia, e que horas ia voltar. Nada, nunca me perguntou nada. Gente, um morto-vivo esse marido também, Eu fico pensando, ai Senhor, ou ele confiava muito em você, ou ele não tava nem aí mesmo, ou ele é narcisista, e ele só tem olhos pra ele. Vai saber se ele também não tinha outra, só Deus na causa. Mas vamos continuar aqui. Ela diz, numa manhã, eu saí para trabalhar e decidi passar na casa dele para dar-lhe alguns beijinhos. A casa era a caminho do meu serviço. Quando passei em frente à casa dele, vi a menina que cuidava das crianças dele com a mão em volta do seu pescoço. Eita! Olhei fixamente sem acreditar. Ele pegou na cintura dela e a ergueu e a levantou para dentro da casa. A levantou não, a levou para dentro da casa. Fui trabalhar com muita raiva e logo que ele me enviou a primeira mensagem do dia, já comentei o que tinha visto e ele me convenceu que eu estava louca.
que ele jamais faria aquilo comigo e não era mau caráter para fazer aquilo com uma menina menor de idade. Eu fiquei confusa, mas aceitei e acreditei que poderia ter visto coisas sem nexo. Olha isso, gaslighting total. Entre parênteses, ele tinha a idade para ser pai dela. Resolvi deixar quieto e continuamos no conto de fadas. Porém, esse conto de fadas durou pouco. Quando comecei a perceber nele um distanciamento, questionei-o diversas vezes se haveria algo acontecendo, porém a resposta era sempre a mesma. Ele dizia não estar acontecendo nada, mas ele já não se interessava mais em conversar comigo. Já não trocava mais mensagens e nem demonstrava interesse nas coisas que eu fazia. Foi aí que me veio nas lembranças de ele me falando sobre não querer estragar meu casamento e que a menina dele estava precisando de uma mãe. Quando ele me falava essas coisas, eu, cega de paixão, respondia que meu casamento já não existia desde antes de eu reencontrá-lo. E eu, no meu interior, acreditava ser a mãe que a menina precisava. Mas ao recordar dessas palavras, me veio um pensamento que me gelou a espinha. Algo me dizia que ele estava com outra, e aquela ideia me perturbou. Mas não procurei saber, pois não queria acreditar que ele seria capaz de me enganar. Afinal, ele me amava tanto quanto eu o amava. Numa noite, sonhei que ele estava acompanhado de uma mulher e não consegui ver o rosto dela. Mas o sonho me fez virar uma agente do FBI e acabei descobrindo-a. E num domingo de Páscoa tudo veio à tona. Eita! Chorei, fiquei sem dormir e acabei contando a ele que havia descoberto ela. Ele virou um monstro, me xingou e me bloqueou, disse-me que eu não tinha o direito de vasculhar a vida dele e que ele não havia me contado porque não sabia no que ia dar com ela. Ai, gente, eu não me aguento, né? Olha, ele ainda justifica. Oh, eu só não te contei, viu? Eu só não te falei que eu tava com outra, te traindo, né? É uma coisa também, porque ela, querendo ou não, também traindo o marido. Ele traindo ela. E é assim que acontece. E o inimigo se diverte, faz a festa. Todo mundo no pecado e ele adora. Só Deus na causa. Mas quem tem caráter, né? Deus toca e a pessoa se arrepende, que foi o caso dela. Olha isso, a desculpa esfarrapada é demais, né? Dias depois, ele me procurou e pediu para conversar e fui. Ele me explicou que não tinha me falado sobre ela porque estava com medo de me perder. Ai, que bonitinho. Mas que era para eu compreender o quanto ela era maravilhosa. Naquele momento, ele deu a entender que eu estava abaixo dela. Fiquei muito triste, chateada e magoada com a atitude dele, mas acreditei que eu era a culpada. Afinal, ele estava me avisando que ia arrumar outra e continuei com ele. Ah, tá. Mas ele começou a fazer tudo o contrário que me falava. E ela fala entre parênteses aqui, o famoso acredite em minhas palavras e não em minhas atitudes. Exatamente, são hipócritas, falsos moralistas. E dessa vez eu o bloqueei e tirei contato do meu celular. Glória a Deus. Passei noites em claro, chorava sem parar, mas não fui atrás dele. Abstinência. Depois de 2 meses, ele me enviou um SMS dizendo que não aguentava mais de saudades. Pediu para conversar e me convenceu de que ele estava me tratando daquela maneira por culpa minha. As palavras foram tão suaves e lindas que acabei acreditando que eu era culpada pela atitude dele e acabei aceitando novamente. Gente, olha o grau de manipulação. E eu lendo o teu relato, no meu caso, eu estava com um sociopata, não era casada, né? Mas, gente, eles fazem desse jeitinho. A culpa tua, né? De todos os erros dele. No fim, você pede desculpa por algo que você nem fez. E nem sabe o porquê, mas você tá lá pedindo desculpa. É demais, né? E depois ela vai falar de uma coisa aqui que o meu ex fazia muito também. Eu já falo aqui pra vocês qual foi a parte. E ela continua dizendo, no dia em que conversamos, ele me argumentou que estava com ela porque Deus queria. Que ele ficaria muito feliz se eu entendesse que o fato dele estar com ela estava acima da vontade dele, pois era uma ordem divina. E que tinha sido Deus que tinha enviado ela na vida dele. Cris, por incrível que pareça, eu aceitei a este argumento. Contudo, ele não se bastou e ele começou a triangular, começou a me comparar com ela e sutilmente
Eu sempre estava abaixo dos valores dela. Uau! Meus valores sempre eram menores e a minha atitude sempre desmerecida diante das atitudes dela. E eu nem percebia que ele já estava me deixando dependente dele, pois diariamente eu procurava mostrar a ele o meu valor e o quanto eu era mais que ela. Olha isso, gente do céu. E ela põe entre parênteses, ele conseguiu o que queria. Conseguiu se sentir o Deus do Olimpo, tendo duas mulheres aos pés dele. As duas lutando e querendo um traste das trevas, sem nem saber. Meu, é demais, né? Eu gostei aqui dessa parte que ela falou, muito importante. Quando ele fala, olha o que ele faz, gente. Olha como eles são sujos, sádicos e gostam, né, de brincar com as coisas de Deus. Vai brigar com Deus, ó. Você tem que entender, porque não fui eu que escolhi. Usa Deus, põe a culpa em Deus ainda. Foi Deus que escolheu ela pra mim. Baixo nível, covardes, mas Deus é mais. Estão aqui, ó, nas palmas de Deus, o nosso vingador. Quando conversamos, pedi para ele ser sincero, claro e verdadeiro comigo e ele disse que já era. Mas, segundo ele, eu que não acreditava nas palavras e fiquei confusa, pois ele me dizia não amar aquela mulher, mas postava fotos e declarações de amor eterno com ela. Dizia me amar, mas não me demonstrava fora do motel que íamos. Dizia estar infeliz ao lado dela, mas não fazia o certo, que era terminar com ela e deixá-la seguir, já que era a mim que ele amava e ao lado dela predominava a infelicidade. Ela põe entre parênteses, era o que eu acreditava. Era o que ele fez você acreditar e você acabou acreditando, mas as evidências estavam todas lá, né? A gente já fica na dissonância cognitiva porque você tá já na abstinência, viciada nele, com medo de perdê-lo, já disputando com a outra. Meu pai do céu, é muito humilhante. Tentando provar para ele o seu valor. Ai, é muito triste, mas Deus é mais. E ele bem nojento, esse homem. Meu Deus do céu, comportamento lixo. Ele a cada dia aumentava as comparações e aos poucos foi me fazendo acreditar que eu era o cocô da larva do cocô do cavalo. E eu pedi a ele para não fazer aquilo e ele mais uma vez me convencia de que eu estava vendo coisas onde não existia, pois ele nunca triangularia a favor dela e meus pedidos de nada adiantavam. Ele chegou a me fazer acreditar que eu era a culpada de fazê-lo pecar, pois ele era temente a Deus e ficar comigo era passar por cima de tudo que ele acreditava. Uau! Ele mencionava de forma tão argumentativa que cheguei a acreditar que eu não era uma pessoa boa. Cheguei a acreditar que realmente eu o tinha levado ao pecado e que ele era inocente em tudo aquilo. Uau! Olha! Ok, tava todo mundo aí em pecado, né? Mas você não assume a responsabilidade do que o outro faz, e sim daquilo que você faz. Agora, ele queria jogar tudo em cima de ti, né? Pro peso ficar insuportável mesmo. Não é bem assim. Interessante falar aqui uma parte que eu achei muito importante citar, quando ele dizia que estava infeliz ao lado dela. Então, por que ele não largava dela, né? Se ele te amava e não estava bem com ela, por que ele continuava com ela? E é porque ele estava só te enganando para te manter presa lá e você acreditar e, né, continuar aceitando ser aí a outra. E no caso, para ela, ele devia falar a mesma coisa, que não queria saber de você e que não gostava de você, mas também não te largava. E as duas aí aceitando, duas, né, cheias de carência e ele só se aproveitando. Continuei apenas com ele, vivia na mesma casa com o marido, mas apenas vivia, não éramos casados mais. Ok, eu entendi aqui que é porque não existia um relacionamento de marido e mulher, né? Pelo que ela diz aqui, eles foram casados e não existiu o divórcio, mas também não tinha o relacionamento de marido e mulher. E ela diz, ao ver o senhor certinho bem com a noiva, sim, ele noivou rapidamente com ela. Entre parênteses ela fala, mas disse que já noivou porque ela quis. Que só noivou porque ela quis. É, né, tadinho, ele faz o que todo mundo fala pra ele fazer, né, ele não tem escolha, tadinho. Ele não tem opinião própria, ele é manipulado, né, por você, por ela, tadinho, gente. Será que não é ele o codependente?
sorrindo para não chorar. Decidi dar atenção ao meu marido. Olha, mas aquela atitude começou a me fazer mal. Eu já não o amava, não o queria comigo e não conseguia sentir prazer em dormir com ele. Me afastei do marido e de Deus. Parei de ir à igreja, pois estava começando a me sentir suja e sem merecimento do olhar divino. Mas daquele homem eu não conseguia me afastar. Tinha algo nele que me acendia uma chama que nunca sentira e parecia que tinha virado um vício. Porque é coisa espiritual. Astúcia de Satanás, ok? Ok, ela não cita nada dele ter envolvimento com coisas ocultas, mas essas pessoas a gente sabe que tem uma legião de demônios ali acompanhando eles por onde eles vão. E é o espírito de sedução, Jezabel. Pensa que Jezabel é só em mulher? Não. É isso aí, você viciou porque é coisa, astúcia do inimigo. Só com Deus mesmo para quebrar. Só oração e jejum. Olha só, se afastou da igreja, mas dele ela não conseguia se afastar, né? Se afastou do marido, da igreja, mas do ser das trevas, não. Amarra espiritual. E o ser certinho, que de certinho ele não tem nada, é o ser erradíssimo. O podre, traste. Olha, quando ela viu que ele estava noivo, vou dar uma chance e uma atenção pro meu marido, né? Mas não estava fazendo bem pra ela, disse que já não amava e não queria mais estar, perto dele porque não sentia nada. E ela diz, eu comecei a fazer uma poupança pensando em mim e nele. Uau! Estudava idiomas, parei de estudar para ter mais tempo com ele. E ele sabia da poupança e um dia me perguntou o valor que eu já tinha juntado. Disse que estava passando necessidade com os filhos e que não queria pedir para a noiva. Ai, meu Deus, é muita cara de pau, né? Ai, mais um pouco você pagava o casamento para ele. E ela diz, pois não era com ela que ele queria ficar. Portanto, não queria ter nenhum tipo de vínculo com ela. Eu não pedi para ela o dinheiro, tá? Para minha noiva. Eu venho pedir aqui para você... Porque, olha, eu não quero ficar com ela, então eu não quero nenhum tipo de vínculo com ela. Depois eu vou ter que falar com ela para devolver o dinheiro. Só Deus na causa, ia devolver nada. Cris, eu quase dei a ele o dinheiro, mas algo em meu coração gritou para não dar e respondi a ele que o dinheiro estava aplicado e eu não podia mexer. Muito bom. Não podia mexer no dinheiro antes de 5 anos serem vencidos, e tenho a convicção que foi Deus que falou comigo. Sim, ainda bem que você ouviu. Numa outra situação, ele me perguntou se eu sabia o valor da minha casa, respondi que nunca tinha pensado naquilo, e daí ele chutou um valor e perguntou se a casa era minha e do meu marido, e teve a resposta positiva. E ela põe entre parênteses, comentei mais este fato com uma amiga minha, que me alertou sobre ele ser aproveitador, e nem cogitei a acreditar naquilo, pois ele apenas perguntou sobre o valor da casa e nada mais. É desse jeito, né? No mesmo mês, passei em frente à casa dele e ela estava em reforma. Estranhei, pois não havia muito tempo que ele estava dizendo a mim que estava passando necessidade com os filhos, e tive como resposta que já que eu não queria arrumar o dinheiro para ele, a namorada tinha arrumado. Na época, era em torno de 100 mil. Uau! Ele falou aquilo de forma soberba e de uma maneira que tinha a intenção de me machucar e conseguiu. Porém, depois ele corrigiu dizendo estar arrependido, pois ela entendeu que ao ajudá-lo poderia morar com ele. E foi isso que ela fez dias depois. Olha, ele já te avisando tudo que ele já estava fazendo, te fazendo de bobo, hein? Devia estar rindo de ti e dela também. Olha isso. E foi isso que ela fez dias depois. Ele se defendeu dizendo que não tinha o que fazer, pois ela queria morar com ele. Olha, tadinho. Mais uma vez ele arrumou o culpado para as escolhas dele. Não demorou muito e ele apareceu com um carro bem superior ao que ele tinha. Comentou que o carro era dela e que deu a ela em troca do dinheiro emprestado da reforma. Daí eu questionei se realmente ele não estava amando-a e a resposta foi negativa. Ele me disse que o seu amor era eu. Não. Mas estava com ela porque a família dele gostava muito dela e o pai dele pediu para ele ficar com ela. Ai, ai, ai.
E ela põe entre parênteses, agora a culpa de estar com ela era dos pais. Aham. Ele é tão bonzinho, ele escuta todo mundo, né? Menos você. Queria te humilhar, né? O inimigo não brinca de ser ruim, não. Tivemos muitas brigas entre esses acontecimentos, pois eu não aceitava as desculpas dadas por ele. Ou melhor, aceitava, né? Mas não engolia, vamos dizer assim. Ora a colocava no altar e me diminuía diante das qualidades dela e me ofendia a ponto de utilizar vocabulários jamais imaginados por mim. Ele me ofendia, me magoava sem pudor e mesmo assim eu o aceitava de volta. Eu comecei a ter problemas de saúde, de rim, estômago, sistema nervoso abalado, insônia, mau humor e não imaginava que era por conta das brigas, ofensas e humilhações que eu estava me deixando passar. E ele, sabendo o quanto eu estava correndo com médicos, nunca se importou em perguntar nada sobre a minha saúde. Toda vez que nos víamos era para fazer sexo e só. Exatamente. E cada vez que tinha essas relações sexuais, existe essa troca de energia e a opressão dos espíritos malignos que habitam nele iam para ti. Muita gente entra em depressão profunda por causa disso. E o que acontece aqui não era só pelas ofensas e tudo mais, né? No mundo espiritual, você estava dando legalidade sem nem saber, né? Para o inimigo agir aí, trazendo todas essas dores, mas Deus tem um propósito maior. E ela diz, teve um fato em que brigamos muito e ele estava me mandando diariamente mensagens de amor. E nesses dias de amor intenso eu perguntei se ele estava bem com ela e como sempre a resposta foi um não. Daí consegui folga do meu aniversário para ficarmos juntos o dia todo e ele me falou que não poderia, pois estaria com ela. Eu, sem entender, questionei o fato dele não estar bem e de me dizer tanto que me amava e ele respondeu que teria de ficar de manhã com ela, porque eles quase não ficavam juntos. E daí resolvi deixá-los juntos de vez e não mexi no celular no dia do meu aniversário e ele me bloqueou. E no outro dia eu o encontrei na rua da minha casa, não olhei para ele e logo ele me mandou mensagem ofendido por eu tê-lo ignorado. Não dá, não aguento. Não dá, né, gente? Não dá. Sem noção. Daí foi a hora em que eu mencionei o quanto estava magoada com ele e novamente ele me convenceu que tinha me bloqueado porque eu tinha merecido e novamente eu acreditei. Olha só a tortura já fazendo na tua mente. E ele adorou, né, saber que ele te magoou, era o que ele queria. Gente, o cara fala que te ama, que você é tudo pra ele, aí você acredita, vai lá, fala, vou tirar o dia off, né, pro meu aniversário passar só com ele. Vou tirar o dia todinho pra passar com o homem da minha vida. Aí ele fala, não vou poder não. Olha como assim é importante pra ele, hein? Ele queria te deixar doida, tá? Como assim? Mas ele fala que me ama? É essa coisa do morde-a-sopra que a pessoa fica viciada e confusa e não consegue sair. Porque, poxa, mas ele me ama, porque olha, ele fez isso, isso e isso. Olha as coisas que ele me fala. Mas e a parte ruim? E todo o abuso? Passa batido, né? Por causa da abstinência, por causa do vínculo traumático que você já tá ali, dependente emocional dele. Olha só, olha os fatos aqui, os detalhes. Não vou poder, porque olha, não, e a desculpa, gente, a desculpa. Não é nada sério que ela tá doente, precisa ir pro hospital, ou alguém morreu. Não, ele nem se dá o trabalho de dar uma desculpa decente, né? É a esfarrapada mesmo, porque a intenção é te humilhar mesmo. Olha, não, eu não vou poder porque, olha, eu quase não fico com ela, então eu decidi escolher o dia do seu aniversário pra fazer isso, sabe? Olha como você é importante pra mim, mas ó, não esquece, eu te amo, hein? Eu te amo, hein? Fala, né? Mas não demonstra nada, demonstra o oposto. E a gente ainda fica achando que é coisa da nossa cabeça. Ele chegou a me dizer que ela o fazia parecer rico, mas na cama ela era péssima e toda vez que ele fazia sexo pensava em mim. Aí eu lembrei do meu ex. Traste também das trevas. Olha isso. Pensava em mim quando tava tendo relação com ela. Ela era ruim de cama. Olha só, você que é boa de cama, então eu só tô contigo por causa do sexo, viu? Vai embora não. E ela fazia ele parecer rico, então, ó, ele usava ela pra ele parecer o poderoso chefão.
Ele nesse dia, não me lembro das palavras direito, mas me convenceu de que eu era só para o sexo. Já vi logo. E sem perceber eu aceitei. Ele tinha mel nas palavras e quando queria ou precisava conseguia me fazer acreditar e ainda achar bonito que eu não passava de um nada. Desse jeitinho. Agora aqui, ó. O meu ex fazia isso, gente. Era assim, ele me traía, aí ele vinha, me contava. Gente, eu nunca ia saber se ele não me contasse. Você acha que ele contou porque ele é sincero, porque ele estava arrependido e que me amava? Não, é claro que não. Ele queria ver a minha decepção, ele queria ver a tristeza no meu olhar, ele queria ver eu aceitar e continuar com ele, né? Queria me humilhar. E eu já estava na abstinência, né? Eu já estava no vínculo traumático, nem sabia que era um narcisista sociopata. Pois quando Deus me revelou anos depois, eu já morava em outro país. Foi o primeiro ali, nítido. Ele e uma amiga que eu tive também, que era assim, o demônio em pessoa, que foi muito rápido de eu ver. Né? A máscara caiu assim, ó, de um jeito que não tinha como não ver. Foram os primeiros que Deus me mostrou. E na época... Por isso que eu falo que não tem como a gente saber sem a revelação de Deus, porque é espiritual. Deus revela o que está no oculto, né? A intenção no coração e até o que eles pensam, o que eles planejam. Deus mostra tudo. Olha que interessante. E ele falava assim pra mim: ai, Cris, eu traí, fiquei com ela, eu fui fraco, mas eu me arrependi. Mas olha, sabe o que aconteceu? Na hora que eu tava lá beijando ela, eu só pensava em você. Eu não consegui ter mais nada com ela porque eu não conseguia parar de pensar em você. E eu pensando comigo, nossa, pelo menos, né? Olha como a gente vê sempre o lado bom. Bom, pelo menos ele viu que realmente é eu que ele ama, né? Então não tem mais porquê ele sair com outras. Passava 2 meses, ele ia lá e fazia de novo. Eu falei, foi pra ter certeza agora? Porque da primeira vez não foi suficiente? Não, é porque ele queria mesmo era fazer as coisas e me falar. No final, quem acabou levando foi ele, porque eu falei, tu pode, eu também posso, meu filho. Errei, né? Não devia ter feito isso, mas eu não tinha Deus ainda na minha vida. E aprendi a lição. E aí, continuando, ela diz assim, ó. Mas quando eu me encontrava sozinha, minha autoestima gritava. Ela já não existia mais. Eu já não acreditava mais que era merecedora de um amor inteiro. Eu acreditava que as migalhas faziam parte da minha vida e comecei a me contentar com as poucas migalhas que me restavam. Continuei a vê-lo e ele começou novamente o love bombing. Ele me enchia de mensagens de amor, emojis de eu te amo, porém começou a mencionar que ela queria se casar para dar um convênio médico a ele. Foram várias vezes essas indiretas, mas eu não queria ouvir e, por fim, decidi propor a ele com que ficássemos juntos de vez. Disse a ele o quanto eu estava me sentindo mal. Disse que os nossos mereciam conhecer pessoas que os amassem de verdade e nós de vivermos a nossa história. Ele, naquele momento, mudou o olhar. Silenciou por alguns segundos e educadamente me disse um não. Disse que a vida dele com ela não era não ruim a ponto de fazer aquilo. Lembrando que minutos antes ele estava reclamando do quanto era um sacrifício para ele ficar com ela. Era lábia para te ganhar, para você ficar lá e tá brincando com teus sentimentos, literalmente, rindo da sua cara. Olha isso, ela falou, vamos ser felizes, deixa eles também encontrar alguém que eles, né, já que você me ama e eu te amo, só que não, ele falava que te amava, mas ele não queria. E ó, ela me convenceu a casar com ela para ela me dar o convênio médico. Não, eu vou casar com ela, além de para parecer homem rico, né, e tudo mais, porque ela me paga as coisas, e também eu vou ter plano médico, eu tenho que usar ela para isso também. Mas você eu quero pro sexo, tá? Porque de cama ela não é boa não, mas você é, então eu quero te manter lá para isso. Mas ó, é sério mesmo casar não, é com ela, contigo não. É amante, você, né, arrumou um amante que é um narcisista, agora vai virar amante também desse narcisista. É só Deus na causa, gente, a bagunça toda aí. Educadamente ele disse um não. Disse que a vida dele com ela não era ruim ao ponto de fazer aquilo. Uau! Nossa, e cadê o sacrifício para ele de ficar com ela então, né? Não existe. Mudou, acabou. Acabou! Milagre! Mudei de opinião. Na verdade, nunca foi a verdade. Dias antes, ele estava colocando nos status do WhatsApp fotos de uma chácara
e todas dando a entender que aquele imóvel era dele, mas me fiz de morta. Voltando ao me dizer um não, eu disse que nunca mais eu ficaria com ele e ele ainda tentou me beijar, mas recuei e ele se fez de ofendido. O deletei do meu celular e fingi que não estava doendo. Dias depois ele me procurou e eu não dei chance a ele. Falei que ele tinha feito a escolha dele e eu tinha o direito de seguir. Ele me ofendeu e novamente me disse que estava vivendo maravilhosamente bem com ela e ia se casar e me deixar em paz. E me bloqueou. Isso foi antes do Natal de 2023. Não faz muito tempo, em janeiro deste ano, ele me procurou novamente e eu me mantive firme. Agora ele era um homem casado que deixou cair por terra tudo o que me falou sobre não estar bem nem feliz com ela. Daí ele me falou que não estava bem e que só tinha se casado por ter um convênio, pois o SUS é complicado. Eu não dei atenção e eu ignorei. Graças a Deus, espero que seja a última vez, gente. Tá quase terminando o relato. Eu gostei desse relato. Compartilhem, gente, porque olha, quantas pessoas estão aí passando por isso e não sabe que é um ser das trevas, um narcisista, manipulador, mentiroso e fica na esperança, acreditando que é uma pessoa como você, que erra, mas que tem um bom coração e quer acertar, né? No caso desses não, eles sabem que estão errando e faz de propósito. Só tirando vantagem de vocês. E aí ela continua. Dias depois, ele me enviou uma mensagem dizendo que eu posso não acreditar, mas é a mim que ele ama. Ignorei novamente a mensagem. Gente, é demais. Até onde vai a pessoa? Sabe por quê? Ele sabe que você é carente e o que você mais quer ouvir é isso. Querendo ou não, você quer acreditar nisso, né? Não é que você não seja uma pessoa capaz de ter alguém que você não tenha valor. Você tem. E você devia saber disso sem precisar ele te falar, né? Porque a dependência é nisso que ele fica falando pra ti, pra suprir tuas carências. Mas na terapia você supera isso daí e fortalece pra não cair em outros piores. Cris, eu sei que errei, mas não sou uma aventureira mau caráter que não vale a pena o risco. Sem escrúpulos, um ser repugnante que não serve nem para lavar os pés da mulher dele. Essas são só algumas das ofensas que ele me falou. Tem bem piores e eu me apaixonei por ele intensamente. Eu só cedi a ele porque me apaixonei cegamente. Eu cheguei a acreditar que tinha sido Deus que me tinha colocado aquele homem tão gentil e bondoso em minha vida. Para mim, ele era o anjo caído do céu como presente de Deus para recompensar toda a falta que eu tinha diariamente. É assim mesmo. Semana passada o encontrei, ele passou por mim e eu estava a pé e ele de carro. Ele passou bem devagar para ver se eu olharia para ele, mas não olhei. E ainda estou muito magoada, não sei se é comigo por ter feito tudo o que fiz ou se é com a situação toda. Sim, é com tudo. Todos os dias peço perdão a Deus por tudo. Estou tentando me reaproximar do meu marido, que está me aceitando mais, e tenho a impressão que ele estava só aguardando eu concluir o ciclo com o Senhor certinho, pois agora ele está mais carinhoso e o mais importante, está me dando atenção e conversando sobre tudo. Mas sinto vergonha, ainda não tive coragem de voltar para a igreja. Estou com a impressão de que se eu voltar todos vão me olhar e condenar, e não estou orgulhosa de mim. Olha aqui, peraí. Olha aqui, foi ótimo, né? Ela disse que foi só um pedacinho da história dela. Agora eu vou parar aqui e falar algo importante. Volta para a igreja, fica firme em Deus e lute sim pelo seu casamento. Se é da vontade de Deus, se ele não é um narcisista ou se ele está se permitindo, né, passar pelo processo. Por isso que eu sempre aconselho, ora, pede confirmação de Deus, pede sinais de Deus. Deus, é para eu ficar com meu marido? Pai, o Senhor já me perdoa, eu sei, porque eu já me arrependi genuinamente no meu coração de tudo que eu fiz. Aonde ele entrou? Nas minhas carências. Meu marido, ok, seu marido não dava atenção, mas pode ser que seu marido não seja uma pessoa narcisista, não sei, só Deus sabe, por isso que eu falo para orar, para pedir para Deus te mostrar, ok? Se tá mudando as coisas aí, pode ser que realmente o inimigo veio para tentar separar vocês. Pode ser que a situação com seu filho
tenha sido algum gatilho nele, pode ter sido algum medo que ele tem. Não dá para saber sem conviver, sem ter a confirmação de Deus, né? Mas você vai ter a resposta, se você pedir para Deus, Ele vai te dar as respostas, eu tenho certeza disso. Olha só, o que mais ela falou aqui? No sentido do marido, que eles estão conversando sobre tudo, que ela sente muita vergonha, não teve coragem ainda de voltar para a igreja. O inimigo não permita que ele continue dominando a tua mente. Faz o que você sabe que Deus quer que você faça. Deus quer que você volte? Quer. Então põe essa vergonha no lixo, né? Que Deus já te perdoou e agora você segue a vontade e a obediência a Deus. Não se afasta de Deus. Dependência somente em Deus. Aí não tem como errar. O que acontece muitas vezes é que nós temos uma vida, um passado, traumas, e aí você casa, essa pessoa também tem uma vida, um passado, traumas. Aí junta os dois e vão morar na mesma casa sem nenhum dos dois ter feito um trabalho de cura e libertação, né? Na área emocional, na área espiritual. Aí fica esse vazio. Você esperando o marido preencher aquele vazio, as carências, que não vai acontecer nunca, porque só Deus pode, só Deus tem esse tamanho perfeito para preencher o nosso vazio, só Ele tem o poder, né, de nos curar de verdade, na raiz. E a mesma coisa o seu parceiro, também tem os problemas dele, e aí pode estar a expectativa em você de que você vai suprir, aliviar, curar, e você também não tem esse poder. Então o segredo tá, cada um buscar na fonte da vida. Aí você vai estar completa, ele completo, e aí vocês vão poder somar, vão poder viver juntos, né? E serem felizes do jeito que Deus quer. Mas a vida é assim, né? A gente nasce, não sabe em que família vamos estar, o mundo tá aí, a gente não tem a menor noção que existem pessoas assim, né? Que decidiram ir para um outro lado, onde foram machucados também, mas decidem seguir um caminho de machucar os outros e tirar vantagem dos outros. E nós que escolhemos o caminho da luz, que é, no caso, ajudar, tentar salvar o mundo, tentamos aí suprir, né, essas carências através do cuidar do outro, salvar o outro, mas acabamos esquecendo de nos salvar. Até que Deus revela que é para nos libertar, e aí tudo acontece. E é esse processo que você está passando, e eu falo para todos, tá num relacionamento abusivo, acabou de sair, supra tudo em Deus, fortaleça em terapia também, e aí você vai estar pronto na hora perfeita de Deus para estar com alguém que realmente é alguém saudável, como você vai estar. Aí dá certo, tá bom? Porque existe amor sim. Mas se a gente não voltar primeiro ao primeiro amor, que é o amor de Deus por nós, a gente nunca vai se amar. E aí a gente não vai pôr limites e, no caso, identificar quando é algo verdadeiro ou não. E ela termina dizendo, se Deus tocar o seu coração, pode ler. E quem sabe será um alerta a mulheres carentes, porque não é fácil ser carente. Mas é pior ainda ser magoada, estraçalhada e pisoteada, como fui. Você lembra do sumiço dele que escrevi no começo do relato? Lembro. Lembra que ela falou, guarda essa informação aqui quando ele desapareceu como um fantasma? Ela diz assim, então, eu fiz as contas e a filha que ele tem fora do casamento tem o tempo do sumiço. Não posso comprovar, mas acredito que ele engravidou a mãe dessa filha, né? Estando comigo. Com certeza. Está difícil, ainda penso muito nele, ora com raiva, ora com saudade, e eu queria apagar essa fase da minha vida, mas eu sei que isso é impossível. Deus pode. E não é apagar não, porque vai ficar a lição para você nunca mais cair numa coisa dessa. Nunca mais fazer isso, porque assim, ó, Deus, eu pequei contra ti, independente do meu casamento tá horrível, dele não me dá atenção, eu adulterei. Eu estava pecando diante de ti, eu sei que isso não era a tua vontade para minha vida, eu devia ter resolvido primeiro com o meu marido e aí me relacionar com outra pessoa, mas não foi isso que eu fiz, pelos motivos, enfim. E assim está, né, a bagunça na minha vida. Senhor, tira de mim toda a amarra espiritual vinda desse ser, quebra tudo, quebra todos esses ciclos, né? Rompe isso,
no espiritual, em oração, para poder materializar e você poder ter um casamento de verdade, né? Se Deus quiser, com o seu marido. Eu creio que Deus está resgatando tudo isso na vida de vocês, né? E vocês têm um filhinho, né? E Deus tem prazer nisso. Então que seja feita a vontade de Deus. Se assim for, né? Isso alegra o coração da gente. Eu creio que pode ser que ele seja só traumatizado, seu marido, e não um narcisista. Porque senão você teria muito mais para contar aí. O que você relatou do seu marido foi mais aquela coisa, ele não estava suprindo as suas carências, que você já tinha, e aí o outro, né? O outro, eu digo, Satanás enviou um fantoche dele aí para vir brincar contigo e tentar, né? Preencher esse vazio que você tinha. E aí acabou acontecendo tudo isso. Agora eu te falo aqui, ora com raiva, ora com saudade. Deus, tira da minha mente essa pessoa, caia por terra toda a amarra espiritual, toda a macumba, feitiçaria, qualquer coisa feita aí, né, pra você não conseguir sair disso, porque com Deus você vai conseguir. Que mais? Ela falou assim, por esse motivo estou procurando investir em mim, com cursos, e assim coloco a cabeça para trabalhar e não tenho tempo de pensar em tudo o que aconteceu. Gratidão por me ouvir, Deus te abençoe muito. Não adianta fugir, tem que enfrentar, tá? Não adianta agora você ficar aí trabalhando para não conseguir lembrar e pensar. Se permita pensar e ver a realidade. Deus me livrou, Deus foi misericordioso, eu errei, mas Ele me perdoou porque eu me arrependi. Nunca mais eu vou fazer isso, porque eu sei que é entre eu e Deus. E eu não vou dar legalidade pro inimigo para brincar mais com a minha vida. É desse jeito. Aí você encara o problema, vê o que tem que ser consertado com Deus, conserta com Deus, e segue a sua vida. Deus vai te revelar o propósito maior que Ele tem para você viver através de tudo isso que você passou. Pode ter certeza que você vai ser usada como instrumento do Senhor, se assim você se prontificar, né, se posicionar para ajudar outras vidas, outras mulheres a não caírem em relacionamentos assim, por conta de carências. Como você já está fazendo aqui, o seu primeiro passo, e com certeza Deus vai te honrar por isso. Sou grata a Deus pela sua vida, pelo testemunho, por tudo que você escreveu aqui com perfeição. Não foi por acaso, viu? Deus já está usando a sua vida para alertar outras mulheres e Ele permitiu você passar por isso para que isso pudesse acontecer. Porque você sabe se expressar de uma forma que está levando muita bênção para as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo e virão assistir também. É o teu jeito, né? Deus usa cada um de uma forma. Você pode ver o relato de um, de outra, embora pode ter sido o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de abuso, mas a maneira que você expressa o teu sentimento, a tua dor, o que você sofreu, o que ele fez, cada um expressa de uma forma diferente. Deus usa cada um com o seu dom, né? Tem um relato que eu vou ler aqui em breve, que é uma moça falando sobre a mãe e a irmã narcisista. Gente, é impressionante a maneira que ela descreve os comportamentos de uma forma que até hoje eu não vi. E eu sei que vai ajudar muitas vidas também, para a honra e glória de Deus, para a honra e glória do Senhor, o nosso Pai amado, celestial, o Todo-Poderoso, o que nos escolheu. Toda a honra e toda a glória dada a Ele, somente Ele. E não dependa de pessoas para suprir vazio nenhum e para curar nenhum trauma, porque ninguém tem o poder, somente Deus tem esse poder, então fica firme nele. E você viverá momentos inesquecíveis, o sobrenatural de Deus, onde você nem vai mais saber e lembrar o que é ser uma pessoa carente, porque você vai estar totalmente completa no amor de Deus. É isso, gente. Obrigada, linda. Que Deus te abençoe mais e mais. Espero que um dia você possa vir aqui dar mais testemunhos, falando também de como foi que Deus concluiu isso daí, essa história, se você realmente teve a confirmação de Deus que é o seu casamento, que é de Deus para você. E é isso. Depois você conta pra nós, se assim Deus permitir. Um beijo enorme no seu coração, um beijo enorme no coração de todos que estão aqui e que ficaram até aqui. Compartilhem, gente, porque vai mudar a vida de muitas pessoas, tudo que foi dito aqui, através do relato dela, do testemunho dela e de todos os comentários que Deus colocou no meu coração aqui pra fazer. Deus abençoe e até o próximo relato. Se você tem um relato para enviar, manda para o meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com.
E se você quer participar da turma que começa em maio, a terceira turma de formação em terapeutas, vem. Você vai receber um certificado de conclusão do curso dizendo que você está apto, apta a ser terapeuta. É isso. Até o próximo relato. Tchau, tchau!